Eckhart Tolle nos convida a questionar uma das maiores ilusões da mente humana: a identificação com a narrativa interna que chamamos de minha vida. Para muitos, essa história mental, construída por memórias dolorosas do passado e expectativas sombrias sobre o futuro, é fonte constante de sofrimento. Pessoas chegam ao desespero, à depressão profunda e até ao suicídio, sem perceber que estão presas em um enredo mental que repetem inconscientemente. Tolle mostra que o sofrimento não vem dos fatos em si, mas do que contamos a nós mesmos sobre esses fatos. E nos pergunta: você está disposto a sair dessa história? Imagine acordar todos os dias dentro de uma prisão invisível. Uma cela feita não de ferro, mas de pensamentos. E o mais assustador? Você mesmo segura a chave. Eckhart Tolle nos confronta com uma verdade incômoda, a de que grande parte do sofrimento humano não vem do mundo, das circunstâncias, das pessoas, mas da narrativa que repetimos sem parar dentro da cabeça. Minha vida, dizemos, como se fosse uma história única, fechada, definitiva, marcada por fracassos, rejeições, traumas. Mas e se essa história não passasse de um eco, um filme antigo rodando em loop, sem que percebamos que a tela já está vazia há muito tempo? Pense nisso. Quantas vezes o sofrimento veio mais do que você pensou sobre o que aconteceu do que realmente aconteceu? Uma perda, um erro, uma crítica, e a mente incansável começa: isso sempre acontece comigo, eu nunca acerto, ninguém me entende. A dor inicial vira crônica, porque a história não para de ser contada. Tolle propõe um rompimento, um deslocamento súbito do eixo. Ele não diz para você melhorar a história, nem reescrevê-la com finais felizes, mas para fazer algo mais radical: silenciar o narrador. Observar o que sobra quando a mente para de contar. E aí, um espaço se abre. Um espaço onde você não é mais o protagonista ferido, nem a vítima recorrente. Você é apenas presença. Você é a consciência que vê, que acolhe, que é. Mas essa transição não é confortável. O ego, acostumado a se alimentar de drama, grita. Ele quer identidade, quer tensão, quer motivo para continuar falando. E você terá que decidir: seguir contando sua velha história ou finalmente viver fora dela. Porque talvez o verdadeiro despertar não seja um milagre extraordinário, mas o simples e revolucionário ato de parar de acreditar em tudo que a sua mente diz. E aí, quem é você sem a sua história? Silêncio, respira, sente. E talvez pela primeira vez, você esteja realmente aqui. Agora, presente, livre. Ao romper com essa identificação, surge uma revelação profunda. Você não tem uma vida. Você é a vida. Essa é uma virada de consciência poderosa. A vida que você pensa possuir está limitada a pensamentos flutuantes que vão e vêm, mas a vida real, o que você verdadeiramente é, não pode ser perdida, pois não é algo separado de você. Tolle desmonta a crença dualista entre eu e minha vida, revelando que tudo isso é uma construção mental sustentada por pensamentos não questionados. Você já parou para pensar que talvez você não tenha uma vida? Calma, isso não é uma ameaça, é uma possibilidade libertadora. Eckhart Tolle nos convida a olhar além do véu, a desmontar uma das suposições mais básicas da mente humana: essa é a minha vida.
Mas quem exatamente é esse eu que possui uma vida? Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Quem é esse sujeito que diz: minha história, meus fracassos, meus sonhos, meu caminho? Será que esse eu realmente existe como pensamos? Ou será só uma imagem mental alimentada por memórias, rótulos e comparações? Veja o paradoxo. Passamos a vida tentando controlar a vida, como se ela fosse um objeto, uma narrativa, uma propriedade. Mas a verdadeira vida não é algo que se possa segurar. Ela é o que você é quando a mente se cala. Não começa quando as coisas dão certo. Não termina quando algo dá errado. Ela pulsa no agora, silenciosa, intocável, imensa. Quando você acredita que tem uma vida, vive em tensão constante, tentando protegê-la, melhorá-la, justificá-la. Mas quando percebe que é a própria vida, algo muda de forma definitiva. A ansiedade perde espaço, a comparação perde força, o medo da morte perde sentido, porque aquilo que você é nunca nasceu e nunca irá embora. Tolle aponta com firmeza para essa inversão. Não se trata de melhorar sua história, nem de entender cada trauma com lupa psicológica. É sobre abandonar a ilusão de que você é o autor da história e descobrir que, no fundo, nunca houve um personagem central, apenas o fluxo da existência se manifestando, se olhando através de você. Essa é a virada. Não conceitual, mas experiencial. Não é algo que se entenda com esforço. É algo que se percebe no silêncio entre os pensamentos, no instante em que você para de correr atrás de si mesmo e apenas é. E então, tudo muda. O mundo pode continuar igual por fora, mas por dentro, você deixa de ser um personagem tentando sobreviver e passa a ser a própria tela onde tudo acontece. E essa tela nunca se apaga, nunca se perde, nunca se fragmenta. Ela só estava encoberta pela ideia de que você era alguém separado da vida. Mas agora, talvez, você comece a lembrar: você não tem uma vida, você é a vida. E isso muda absolutamente tudo. Esse reconhecimento, no entanto, só pode acontecer no presente. E o ponto de entrada é a percepção dos espaços entre os pensamentos. Os pequenos silêncios entre palavras, as pausas entre uma frase e outra. Esses gaps revelam uma dimensão mais profunda da consciência. A presença silenciosa que observa, mas não julga. E nesse silêncio, sem o ruído da mente, algo vivo e real emerge. O ser. É nesse espaço que se acessa o que Tolle chama de essência, a consciência pura, desprovida de forma, que está além do pensamento. Existe algo acontecendo agora, mas não está nas palavras que você ouve. Está no espaço entre elas. Consegue sentir? Eckhart Tolle nos leva para um lugar que a maioria das pessoas nunca visita. Não porque seja inacessível, mas porque é simples demais para a mente compreender. A mente quer ruído, quer conteúdo, quer movimento. Ela se alimenta de histórias, opiniões, análises, julgamentos. Mas há algo que vive por trás disso tudo.
algo que só pode ser tocado quando o barulho cessa. Já notou o silêncio entre um pensamento e outro? A pausa sutil que ocorre entre o fim de uma frase e o início da próxima. Ali existe uma brecha, um portal, uma presença que não pensa, mas percebe, não julga, apenas é. É nesse ponto de pausa que Tolle nos convida a entrar. Não com esforço, mas com entrega, com atenção, com presença. Você não precisa de anos de estudo nem de técnicas complexas. Tudo o que precisa está no agora, no intervalo entre um pensamento e outro, na quietude entre as batidas do relógio, na ausência momentânea de ruído interno. Ali, o tempo desaparece, a identidade se dissolve e o eu pensante sai de cena, e algo mais profundo se revela: o ser. O ser não é uma ideia, não é um conceito espiritual. É a consciência pura anterior a qualquer forma. É o que permanece quando nada mais é dito. É o que observa sem interferir. É a paz que não precisa de motivo. Na prática, isso pode parecer sutil demais para o ego perceber, mas é justamente essa sutileza que carrega um poder imenso. Porque no momento em que você percebe o espaço, você não está mais totalmente perdido no pensamento. Você se tornou o observador. E isso muda tudo, porque o observador não sofre como o pensador sofre. O observador apenas vê, e nesse ver há liberdade. Tolle nos mostra que não é preciso buscar esse espaço. Ele já está aqui, sempre esteve, mas você precisa querer notá-lo. E uma vez notado, ele começa a se expandir, e conforme o silêncio cresce, você se dá conta de algo essencial. Você nunca foi os pensamentos que acreditou ser. Você é o campo onde eles acontecem. Você é o espaço. Você é a presença. Você é a consciência por trás de tudo. Sempre foi. Sempre será. Imagine um oceano imenso, silencioso, profundo. Agora imagine que você vive a vida inteira apenas na superfície, pulando de onda em onda, de pensamento em pensamento, de ansiedade em ansiedade. Eckhart Tolle nos mostra que é exatamente isso que fazemos. Vivemos como se fôssemos as ondulações, inquietas, passageiras, instáveis. Nos identificamos com cada marola mental. Eu sou isso que estou pensando agora. Sou o medo que apareceu. Sou o problema que surgiu. Mas será mesmo? Essa é a grande armadilha. Confundir-se com as ondas. Esquecer que existe um oceano inteiro ali embaixo. Uma presença vasta, calma, imóvel, que não muda com o vento, que não se abala com as marés, que apenas é. A mente barulhenta grita para você pensar mais, controlar mais, entender mais. Mas o convite de Tolle é o oposto. Não é para você entender o oceano, é para você mergulhar nele. E esse mergulho começa com uma escolha simples, mas poderosa.
a de parar por um instante e sentir o que há por trás do pensamento, o que sustenta o pensar, o que observa a onda sem se afogar nela. A maioria das pessoas vive como se estivesse em competição com as outras ondas, querendo provar que é mais alta, mais bonita, mais forte. Mas isso nunca traz paz, porque a paz não está na forma da onda, está na profundidade do mar. Tol não oferece fórmulas mágicas. Ele aponta para algo que já está aí, agora mesmo, por trás desse pensamento, por trás da sua respiração, por trás de quem você acredita ser. E quando você se dá conta de que não é a superfície, mas o oceano inteiro, tudo muda. Você para de lutar contra as marés, para de se comparar com a agitação dos outros, para de se definir pelos altos e baixos. Você descobre que há um espaço dentro de si que nada pode tocar, nem o passado, nem o futuro, nem o barulho do mundo. Esse espaço é você, o verdadeiro você. Não o que pensa, mas o que percebe o pensamento. Não o que sofre, mas o que testemunha o sofrimento. Não a onda, mas o oceano inteiro. Você já reparou no que acontece quando olha nos olhos de um cachorro? Não estou falando de analisar, nem de interpretar. Estou falando de sentir. Por um breve momento, algo se dissolve. A pressão some. A mente silencia. E você apenas está. Eckhart Tolle explica esse fenômeno de forma brilhante. Embora o animal não fale nem racionalize, ele carrega algo que nós, seres humanos, fomos perdendo ao longo do caminho. Presença. Pura, simples, incontaminada. O cão não está preocupado com a conta de luz, com o que disseram nas redes, nem com o que vai ser daqui a 5 anos. Ele não está tentando provar seu valor para ninguém. Ele apenas é. E isso, paradoxalmente, é um dos maiores ensinamentos espirituais que você pode receber. Quando você olha para um animal verdadeiramente presente, algo dentro de você reconhece essa mesma quietude. Por alguns segundos, a narrativa mental que você repete há anos, eu sou isso, tenho que fazer aquilo, preciso ser alguém, simplesmente pausa. E nesse intervalo, você sente paz. Mas não uma paz criada por algo externo. É a paz de lembrar quem você é além das histórias. A maioria das pessoas pensa que esse alívio vem do amor pelos animais, mas Tolle nos convida a ver mais fundo. O que toca você não é a fofura, nem o carinho. É o reflexo da sua própria essência, sem filtros, sem ego, sem nome. É por isso que certas experiências, por mais simples que pareçam, nos curam profundamente. Um olhar silencioso, um pôr do sol, o som da chuva caindo, ou sim, a presença tranquila de um cachorro deitado ao seu lado. Todas essas coisas têm algo em comum. Elas não exigem que você seja ninguém. Elas não reforçam o ego. Elas o dissolvem. E quando o ego desaparece, mesmo que só por um instante, a vida flui diferente. Você respira melhor, sente mais, julga menos e começa a entender, não com a mente, mas com o ser, que tudo aquilo que você tanto procurava já estava ali, na pausa entre os pensamentos, na ausência de esforço, na simplicidade de apenas existir.
Então, da próxima vez que você cruzar o olhar com um animal, não passe reto. Não chame de fofo e siga o dia. Permita-se parar, sentir e reconhecer a presença silenciosa por trás daqueles olhos. Porque talvez o que você esteja procurando já esteja olhando de volta para você. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.